Olá, Aranoã! Voltamos mais uma vez aí, dentro daquele quadro Pergunte ao Sacerdote. Como havíamos falado no último vídeo, hoje nós vamos dar um pouco de informação àquelas perguntas recorrentes que têm chegado até nós, como eu havia prometido no outro vídeo, mas acabou não dando tempo. Então vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre a magia mântrica, pela perspectiva da Umbanda Esotérica. Quando nós falamos de magia mântrica, nós estamos falando dos pontos cantados, das curimbas de terreiros. Essas mesmo que vocês, ao nos mandarem as perguntas, nos perguntam por que vocês cantam as curimbas e não utilizam de instrumentos musicais. Como eu havia afirmado no último vídeo, nós seguimos uma tradição. A tradição da Umbanda Esotérica é que não se utiliza de instrumentos musicais nos ritos esotéricos de Umbanda. Isso quer dizer que nós somos melhor ou pior do que outros que utilizam ou não? Essa é a tradição que nós recebemos e é a tradição que nós seguimos. Eu já expliquei em outro vídeo, não detalhadamente, mas pré-anunciei dizendo que nós não é que desdenhamos dos instrumentos musicais. Nós entendemos que a música ela tem suas métricas específicas, tal como o som, ritmo, harmonia e melodia. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que podemos sim, em alguns ritos especiais, utilizarmos os instrumentos musicais, mas não são comuns que esses instrumentos serem usados em dias de rito público. Alguns poderiam me questionar assim, você fala que é filho do mestre Apiaga, e a gente vê que lá na ordem iniciática do Cruzeiro Divino, ou na própria tour reinaugurada em Itanhaém, eles utilizam instrumentos. Lembrem-se que eu falei que a tradição vinda com Mata e Silva não ensina o uso dos instrumentos ritualísticos da forma como é preconizado, nós respeitamos quem assim utiliza. Mas nós queríamos dizer o seguinte, que houve uma ressignificação daquilo que foi ensinado pela tradição antiga. Nós sabemos que isso é ventilado e tem ampla publicidade, que o mestre Apiaga, ainda que outros ou alguns não aceitam, ele é o substituto, até que provem o contrário, do mestre Apacani. Quando ele assumiu a raiz, ele ressignificou o movimento esotérico de Umbanda. Isso quer dizer que algumas pessoas da tradição antiga podem concordar ou não com ele. No nosso caso, nós não vamos dizer que ele ou os outros que o seguem estão errados. Não é isso que estamos falando. Nós estamos dizendo que ainda que sejamos ou tenhamos passado pela tutela do mestrado dele, nós aqui no UOL não utilizamos instrumentos musicais. Nós entendemos que o instrumento musical mais belo é a voz humana. E quando ela está numa escala ideal, ela consegue atingir amplitudes bem altas, ao ponto de nos conectar com aquilo que tanto defendemos, que é o sagrado. O que são as curimbas de terreiro? Eu brinco, assim, falando seriamente com os discípulos aqui de nossa casa, que as curimbas de terreiro é o caminho por onde a gira anda. Então, se você quer conhecer a vibratória de um rito público, é só prestar atenção nas curimbas. Se os pontos estão assim, aqueles pontos mal cantados, sem ritmo, desarmônico, pode ter certeza que o astral está respondendo. Por isso, nós aqui do OEA, principalmente, de minha parte, eu tenho um cuidado muito especial, está sempre cobrando isso daqueles que são responsáveis em executar essa tarefa, que em alguns lugares são chamados de ogãs. São pessoas que são trabalhadas e iniciadas para esse objetivo específico. Então, eles conhecem esses fundamentos. E o objetivo dos pontos cantados é dar a tônica, o ciclo e o ritmo da vida. Então tem pontos que são cantados mais rápido, tem pontos que são cantados mais lentos. E dentro dessa métrica, nós temos pontos que se relacionam aos 7 orixás. E aí, essa relação tem intrínseca correspondência com as notas musicais. Dentro dessa métrica, nós temos, ou seguimos uma tradição que fala-nos que os pontos, quando são bem executados, eles mexem com os nossos chakras. E é exatamente esse ciclo e ritmo que vai abrindo as portas da sensibilidade mediúnica. Então nós, por exemplo, utilizamos, assim, sem entrar em maiores detalhes, como correspondência dos orixás e chakra, Mi, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então essas notas musicais elas têm correlação direta com os orixás. Quando os pontos cantados seguem essa métrica, seguem essa ordem, nós conseguimos colocar uma gira num padrão ideal. Seja para a incorporação dos caboclos, seja para a incorporação dos pais velhos, seja para a incorporação das crianças, ou até mesmo para a incorporação dos Exus. Alguns devem estar se perguntando, ou aliás, me perguntaram, mas nos ritos de Exu, nem no rito de Exu vocês usam atabaques? Não.
A gente não vai entrar aqui naqueles detalhes que já algumas pessoas já falaram, já dissertaram, mas que está bem claro, né, tanto pelo mestre Iapacani quanto pelo próprio Caboclo das Sete Espadas no livro A Protossíntese Cósmica. Né? Instrumentos monocórdicos, a exemplo dos tambores, eles têm um ciclo que é mono, né? Então ele tem uma batida seca e vai ali seguindo aquele, não sai, né, naquela repetição. E a gente entende que a utilização desses instrumentos, por mais sagrados que eles sejam no umbanda esotérico, né, que são lá as três classificações dos ilustros, me parece que é Pi, Ri e Lei, né? São os três atabaques, cada um com uma afinação diferente. Na hora que eles são batidos lá pelos orgãos, eles vão cadenciando o rito. Não umbanda esotérica, não. Nós cadenciamos o rito público baseado nos pontos cantados. E esses pontos cantados, aí sim vem a informação que eu acho que é mais preciosa do que qualquer outra. Os pontos precisam ser de raiz. E o que são pontos de raiz? São aqueles pontos dados diretamente pelas entidades espirituais. Esses pontos, quando eles são cantados na métrica conforme foram ensinados, sem alterar a letra ou a própria musicalidade do ponto, a gente consegue alcançar e evocar, né, aquelas classes de espíritos, em especial a ordenança daquele que transmitiu os pontos cantados. Só para você saber, eu não sei se isso já foi falado aí em algum outro vídeo, mas nós, dentro dessa tradição que recebemos dos ensinamentos, nosso primeiro mestre, que é o mestre Urumá, a gente já explicou hoje, residente na cidade de Ouro Branco, a pouco mais de 100 e poucos quilômetros daqui de Belo Horizonte, ele nos ensinava dizendo que o Pai Mata, quando ele abriu os ritos públicos dele, ele não era comum de se fazer o que eu vou dizer para vocês aqui, não. Mas em muitas oportunidades, ele lá, passando pelos rituais internos da casa, hoje a gente chama de adestramento mediúnico, eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro capacitação mediúnica. Ele dizia para nós que durante o período que ele frequentou Itacuruçá, no Rio de Janeiro, que o Pai Mata, ao receber o Pai Guiné, que é o mestre Oxanã, era uma coisa fenomenal. E ele tinha alguns netos, né? E o Pai Guiné, quando incorporava no Pai Mata, o Pai Guiné colocava a mão na cabeça de uma das netas dele e ela começava a cantar os pontos assim. Uma menina me parece que ele falava que ela tinha 5 ou 6 anos. Então isso aconteceu de 5 até mais ou menos 7, 9 anos. Essa criança cresceu passando por esse fenômeno. Então o Pai Guiné incorporava no Pai Mata, o Pai Mata, já mediunizado com o Pai Guiné, o mestre Oxanã, colocava a mão na cabeça da neta dele e ela começava a cantar os pontos. Muitos desses pontos que são divulgados aí hoje como pontos de raiz transmitidos, né, pelo mestre Iapacani, chegaram dessa forma e são executados hoje pela grande maioria dos terreiros de umbanda esotérica. Qual que é a preocupação do OEA quando se fala em pontos cantados? É manter essa tradição, sem alterá-la. E muitos dos pontos que nós cantamos, nós procuramos manter nessa originalidade que nos foi transmitido. Tanto é que quando nós tivemos a grata honra de passar pela alçada do mestre Arapiá, o primeiro a levar uma fita gravada com a voz do Pai Mata e entregar na mão de um dos nossos irmãos antigos, que era o Baixarão, foi eu. Esses pontos que caíram aí na internet, aí que vocês escutam hoje, o Pai Mata e a Mãe Salete cantando, foi o mestre Cariumá que me presenteou com uma fitinha cassete. E na época que eles estavam montando a biblioteca da Ordem Iniciática do Cruzeiro de Rio, foi eu que presenteei o mestre Arapiá com essa ficha. Com essa fita, né? Na época o Taxanã era quem nos acompanhava aqui, eles sabem o que eu estou falando. E hoje esses pontos caíram aí em domínio público. Então, tal como esses pontos, existem muitos outros. Eu, aqui, por exemplo, no agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, nós temos recebido alguns pontos de raiz. Alguns deles já são cantados hoje. E nós temos essa preocupação, né, de manter, né, fiel a isso que foi transmitido. Como eu falei, essa é a informação, acho que mais preciosa que todos nós devemos ter, né, como uma informação relevante. Isso quer dizer, independente de ser umbanda esotérica, umbanda popular, os mestres ou dirigentes dessas casas, também lá, através dos seus mentores, devem receber os seus pontos de raiz. E eu acho que a casa que segue aquela tradição deve estar sempre lembrando, né, desses pontos de raiz, porque esses pontos não foram dados à toa. Existe um porquê desses pontos terem sido transmitidos. E quando esses pontos foram transmitidos, justamente para fazer esse link, resgatando essas egrégoras antigas e firmando aí a raiz. Isso é muito importante e penso que com essa informação fica um pouco mais claro para nós. Da mesma forma que eu fiz com os banhos,
eu prometo voltar no outro vídeo, aí sim, cantando um, dois ou talvez 3 pontos de vibrações diferentes, para ficar esse registro para vocês. E dentro dessa nossa disponibilidade, a gente vai trazendo aí as informações importantes para vocês. Se vocês perceberam, nós já estamos com o altar, né, preparado. Daqui a pouco nós vamos ter uma gira pública. Hoje, por exemplo, nós vamos ter uma gira quinzenal, né, que ela acontece de 15 em 15 dias, de predominância de caboclo e pai velho. Nós do OEA, nós temos um polígrafo de 439 pontos registrados, são pontos de raiz. E esses pontos foram gravados, né, por nós com um registro fidedigno a como deveriam ser cantados. Então hoje nós já estamos nessa luta há 3 anos para que mantenha esse registro para as gerações futuras. E a boa novidade para vocês que estão nos ouvindo, logo em breve nós vamos estar disponibilizando esse arquivo através de CDs na nossa loja, e qualquer um de vocês do Brasil inteiro vão poder, né, adquirir, né, esse CD com a divulgação desses contos de raízes que foram, ano passado, né, em 2016, gravado por alguns integrantes da casa, juntamente com a maestrina do nosso grupo, né, que é a Neide Ziviani, que também é uma contribuição dela para esse movimento esotérico de Umbanda. E eu posso garantir a vocês, é um trabalho que foi feito com esmero, e eu tenho certeza que quando a gente der publicidade, né, esses pontos cantados, vocês vão ver que nós utilizamos uma metodologia de classificação dos 7 orixás, relacionando, na verdade são 8, né, que são 7 orixás, mais o orixá telúrico, que é o Exu. Então, são 439 pontos divididos em 8 vibrações. E vocês vão ter acesso a essas musicalidades, e eu tenho certeza aqueles que gostam da Umbanda esotérica vão se sentir agraciados, né, com esse presente aí da espiritualidade para todos nós. É isso, eu gostaria de conversar mais com vocês, mas o nosso tempo é exíguo e a gente não pode estender mais, até porque estamos aqui prestes a iniciar o rito e ainda temos algumas atividades a fazer. Do mais, minhas vibrações serenas, paz, né, luz na mente, paz no coração, Aranã, Saravá.